Meus queridos irmãos das nossas almas, das nossas essências, porque não chamamos almas nem espíritos, mas essências. É uma grande alegria estarmos aqui novamente. É uma grande alegria estarmos aqui novamente através deste método de canalização e poder nos comunicarmos com quantos puderem nos ouvir. Porque sabemos que não é somente estas 4 dezenas e pouco que nos assistem neste momento, que terão acesso à nossa palavra, mas que a nossa palavra pode chegar a muito mais pessoas. E por que nós estamos aqui estabelecendo essa comunicação via sensorial, a fim de que possamos ajudá-los nas suas questões mais simples, se temos meios de nos fazermos apresentar através de um contato direto, de avistamentos, de uma exposição real das nossas frotas, de contatos imediatos de primeiro grau. E por que não optamos por este caminho? Já houve um tempo neste planeta em que a nossa presença era vista com bons olhos. Porque a humanidade de então, embora eles não soubessem nos diferenciar das suas divindades, mas eles não nos viam como agentes de destruição ou como inimigos prontos a deflagrar uma guerra pela conquista do planeta. Muito menos eles nos temiam pela nossa multiplicidade de aparências. Eles sabiam que a nossa presença entre eles sempre significava ajuda, colaboração. Talvez fosse essa a palavra mais correta. Cooperação. Eles sabiam, por experiência, que nós sempre vínhamos. E que quando nós víamos nos seus clãs, nas suas tribos, nas suas cidadelas, quando nós vínhamos, havia tratamentos médicos em profusão. Havia tratamentos dentários. Claro que não usávamos essa técnica primitiva que se usa até hoje, dos amálgamas, das porcelanas. Nós usávamos energia para restaurar os dentes, que eram muito deteriorados. Mas também ensinávamos folhas que poderiam ser utilizadas na escovação. Novas técnicas de agricultura, de irrigação, de plantio, técnicas de construção. Não só construção de monumentos, de grandes monumentos, não. Construções simples.
as primeiras pontes, canalização da água até a aldeia. E sempre trazíamos incentivo para que o homem, por si, pudesse fazer novas descobertas em todas as áreas e para que ele progredisse. Era isso que vínhamos fazer. E é por isso que o homem antigo tem tanta reverência a nós outros, que não somos deuses, nunca fomos. Somos apenas os seus irmãos mais velhos. Só isso. Só isso. Nós nem temos mais casa. Nós nem temos mais o nosso planeta. Hoje, o nosso lar é a nossa grande nave. O homem de hoje está muito confuso, muito perdido. E o pior problema do homem de hoje, ele não gosta e ele não quer pensar. Porque pensar exige dele uma mudança de atitude e ele não quer. Porque é muito confortável permanecer na estagnação. Tudo bom. O que eu faço tá bom, o que eu ganho tá bom, minha família do jeito que tá bom. Eu não preciso mudar nada. Eu já sei o que eu preciso saber, eu não preciso aprender mais nada. É isso, tá tudo bom. E o mais grave, o homem ainda não compreendeu toda a magnânima misericórdia do Cristo. O Cristo é muito mais do que criador de mundos. É muito mais do que o grande arquiteto cósmico. O Cristo é um pai amoroso, um pai zeloso de todas as suas criaturas, porque ele cumpre a vontade do Pai. Então, Cristo é um co-criador de um nível inimaginável. Até a ideia primordial criou a mona, o princípio inteligente. Nesta forma, foi o Cristo que me deu esta forma. Ele é pai, zeloso, amoroso. E ele não descuida dos seus filhos. Ele jamais abandona nenhuma das suas criaturas. E mais, ele jamais abandona qualquer de suas obras. É o que nosso querido companheiro Ascan sempre fala. Essa casa tem dono. E nós somos os seus servidores, os seus faxineiros, os seus zeladores, os seus governantes, mordomos. Nós cuidamos dessa casa, cumprindo o seu sacrossanto desejo, a sua sacrossanta vontade. A nós foi confiada a missão de zelar por todas as criaturas do sistema solar. Não só da Terra, dos sistemas, porque sabem, estamos falando de um Cristo cósmico e não de um Cristo terreno. E esse Cristo sempre esteve à frente de todas as nossas ações, todas. É por esse motivo que nós mantemos uma imensa quantidade, eu estou falando em quantidade, uma imensa quantidade de frotas. E cada frota tem milhares de naves distribuídas de ponta a ponta
neste sistema solar. Como guardiões, cuidando, acompanhando, vigiando tudo o que acontece nesse sistema solar. E cada uma dessas frotas, com as suas centenas, milhares de naves, de diferentes dimensões, de diferentes formatos, são administradas por diferentes humanidades, de diferentes partes deste universo, desta galáxia, de outros universos, de outras dimensões. Onde o Cristo está, onde o Cristo distribui a sua consciência, os povos são irmãos, são fraternos. Não existe distância que nos separa. Nós juntos formamos o Comando Galáctico Ashtar-Sharan e somos comandantes das principais frotas que administram outras frotas, que administram outras frotas, e assim vai. Todos nós, sem exceção, Ascan, eu, Étios e todos os demais, nos reportamos à consciência crística, cuja vontade é o que nos move. Mas eu preciso abrir um parêntese para falar algumas coisas com vocês. Poderia até ser em outro momento, mas eu vou aproveitar este momento em que eu estou tendo a oportunidade de fazer esta canalização, para poder trazer estas palavras. Nesses últimos 70 anos do tempo atual, nós temos intensificado as nossas tentativas de comunicação com a população terrena, com o objetivo de auxiliar neste período de transição planetária. Como das outras vezes, nós achávamos que o livre-arbítrio do homem fosse nos receber amorosamente. Tal qual fazíamos na antiguidade, a nossa missão relaciona-se a trazer a luz do conhecimento, da sabedoria, da ciência terrena, trazer a luz a essa ciência terrena, com novas tecnologias na área da medicina nuclear, na área de novas técnicas para tratamento dos cânceres, até mesmo a fase de metástases. Nós temos cura para isso. Desenvolvimento de substâncias artificiais que evitam definitivamente qualquer rejeição a transplantes, sem que a pessoa tenha que ficar tomando medicamento a vida inteira. Novas vacinas para doenças comuns que a sua ciência nunca conseguiu exterminar. Alergias, resfriados, doenças da pele, metástases. Eu não sei como vocês chamam, as coceiras, as alergias que dão na pele, tudo isso nós temos respostas, tratamentos, tecnologias. Naturalmente que essa nossa intervenção também ia auxiliar no desenvolvimento de equipamentos eletrônicos, trazendo novidades. A ciência forense, por exemplo, a ciência forense que auxiliaria desvendar os mais diferentes tipos de crimes e acabaria com os crimes, porque as pessoas que tivessem propensão aos crimes, com chip implantado nessas pessoas, tornariam elas evidentes e elas seriam cerceadas para tratamentos
antes que pudessem cometer qualquer tipo de violência. E mais, nós desenvolveríamos tomógrafos ao molde de capacetes como os que os arturianos usam, mas com capacidade de realizar leituras psíquicas em diferentes períodos. Isso também resolveria o problema de comunicação com as pessoas que estão em estado de coma, porque você colocaria o tomógrafo na cabeça das pessoas em estados comais e você estabeleceria uma comunicação direta com ela. Não comunicação por sinais, por cores, por sim ou não, uma comunicação completa, com palavras articuladas. E claro, por último, nós traríamos técnicas de restauração de monumentos, de peças antigas. Sabe a partir de quê? A partir da utilização de bactérias. A grande pirâmide de Gizé poderia ser totalmente restaurada com a utilização de bactérias. Então, avanços na utilização de equipamentos que aumentaria a absorção de elementos vitais diretamente do ar, minimizando o consumo de alimentos sólidos, porque nós temos equipamentos que absorvem qualquer tipo de poluição. Então, você poderia inspirar o ar, se alimentar de elementos vitais, e isso diminuiria o seu apetite por alimentos sólidos. A respiração, a importância da respiração. E mais, nós traríamos tecnologias para real dessalinização da água marinha. Não essa dessalinização que existe por aí. Tornando a água potável, saborosa, como se fosse uma água de uma fonte mineral. Tudo isso nós propomos à humanidade. E nessas últimas 7 décadas, nossos esforços de contato e de colaboração resultou-se em sucessivos fracassos. Já nas tratativas com seus governos, o interesse sempre esbarra no desenvolvimento de tecnologias de aeronaves supersônicas e potentes que lhes permitam viagens espaciais, tecnologia de ponta e, claro, vantagens bélicas. E retém qualquer outro tipo de conhecimento para sua utilização, desde que haja vantagens. O nosso conselho enviou várias missões. Lembra quando Cristo disse: eis que vos enviarei discípulos que vos lembrarão dos meus ensinamentos? Nós somos esses discípulos. Nosso conselho enviou várias missões. Não obteve sucesso em nenhuma delas. Nenhuma nesses últimos 70 anos. E lembra da parábola do Cristo, da parábola dos festins? Mandou os primeiros foram presos, mandou os segundos, foram estrupiados, e foi isso que fizeram com os nossos mensageiros. Mantiveram eles prisioneiros para estudo, dissecaram, torturaram para obter informações. Preste atenção nisso que eu estou falando. Em algumas dessas missões, né, nossos mensageiros foram capturados, mantidos reféns por eles, por longo tempo, passando por todo tipo de experimentação biológica, para que eles, os homens da ciência, né, da ciência secreta, obtivessem as respostas que eles queriam, tal qual descrito pelo Cristo lá naquelas parábolas dos festins de bodas. Em outras ocasiões, nossos emissários vieram em forma humana para não causar esse tipo de interesse, né? Como foi o caso do nosso irmão de Vênus, Valiantor,
comunicamos a nossa vinda, preparamos o terreno, mas mandamos o nosso mensageiro na forma humana da terra. E mais uma vez, ele esteve 3 anos se relacionando com o governo americano, com a CIA, tentando por todos os meios chegar às organizações das Nações Unidas para apresentar um projeto de paz. Foi embora, desiludido. A grande nave, a maior de todas, que é a que nos coordena a todos, a Nova Jerusalém, enviou uma mensagem criptografada do próprio Cristo, na consciência de Astashaham. Essa mensagem foi devidamente decifrada por suas inteligências e nem assim, nem com essa advertência, nós fomos ouvidos. Ultimamente, nós temos enviado sinais sucessivos, carregados de mensagens, naquilo que ficou conhecido como os agroglifos, ou círculos de plantação. E aqui no seu próprio país, estão se tornando cada vez mais frequentes. Isso também não surtiu efeito. Né? E o que está acontecendo? Os reptilianos, que são os remanescentes de uma guerra muito antes da sua história, e que habitam o interior, uma parte do interior da Terra, e os seus ascetas greys, que são robôs autorreplicantes, eles se aproveitaram das nossas tentativas sucessivas de aproximação para que eles também se reaproximassem, para que eles também se manifestassem e subissem à superfície. E são eles, esses reptilianos, que estão fornecendo formações, tecnologias, conhecimentos aos principais governos em troca de favores, especialmente no que diz respeito à exploração de alguns minerais dos quais eles ainda necessitam para a sua sobrevivência intraterrena. E não é ouro. Com este acordo entre reptilianos e governos, principalmente o governo americano e russo, mas também nós podemos citar os chineses, podemos citar os japoneses. Com este acordo, eles estão livres para agir. Eles são o que nós chamamos de dragões, que habitam, quando a gente fala por metáfora que os dragões habitam o mais profundo da zona umbralina, é isso que nós estamos falando. Os dragões que habitam o mais profundo da zona umbralina ou intraterreno. Eles estão livres para agir, sem serem importunados. Enquanto nós ficamos à revelia dos governantes, já que nós respeitamos o livre-arbítrio da humanidade. E é uma minoria que nos deseja, e é uma minoria que nos respeita, e é uma minoria que nos aceita. Mas nós viemos informar que nós demos um prazo a todos eles, para que eles preparassem a humanidade para o nosso contato direto e que desfizessem essas mentiras a nosso respeito. Esse prazo expira em 2027. Até lá, nós vamos aguardar, vamos respeitar o nosso acordo e vamos continuar o nosso contato dessa forma, porque temos vários canais como este. Nós vamos continuar preparando aqueles que querem ouvir, ver, ouvir. A partir dessa data, do ano de 2027, nós vamos iniciar um trabalho maciço de contato direto em todos os pontos da Terra. E nós temos plena convicção que, mais do que incomodar os governos,
nós criaremos um atrito com os remanescentes dos reptilianos, que certamente nos atacarão de diferentes maneiras. Teremos que nos defender. Isso já aconteceu na história desse planeta. E por que nós estamos falando isso? Tudo isso. Para que vocês, que foram preparados para estes momentos, foram preparados por nós, preparados pelo Cristo, preparados pelos profetas, preparado pelo Eusébio, pelo André Luiz, por todos esses seres, para que vocês se tornem multiplicadores e para que vocês estejam preparados, porque vocês são agentes da luz. Nós precisamos que vocês sejam o nosso apoio no solo, porque restam poucos anos, são mais 5 anos. Nós precisamos que vocês estejam prontos, despertos, conscientes, lúcidos, sem crenças limitantes, sem sentimentos mesquinhos de ciúme, de inveja, de orgulho, de vaidade, e que vocês nos auxiliem a difundir a verdade quando isso se fizer necessário. O Cristo disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Todo esse conhecimento que vocês estão recebendo ao longo destes últimos anos tem por objetivo despertar as suas consciências e prepará-los para tudo que está no porvir. Não pensem que o que eu estou falando é utopia ou ficção. Isso é a mais pura verdade. Nós somos filhos do mesmo Pai. O nosso DNA, o meu DNA, é 100% humano, se comparado ao seu, que é humano terreno. Apenas as nossas formas físicas nos diferem. Mas se vocês entenderem, considerarem que nós temos uma cabeça, braços, pernas, tronco, no formato de estrela, que todas as humanidades têm esse formato, ainda mesmo aqueles molusculares, 2 braços, 2 pernas, um tronco. Então nós nos tornamos semelhantes uns aos outros, porque somos filhos do mesmo Pai. E é a nossa humanidade que nos aproxima. E os temos como os irmãos caçulas, dos quais nos sentimos no dever de apontar a direção a seguir. Paz e luz em nome da consciência pleiadiana. É a 2ª vez que eu me manifesto. Meu nome é Zillion e eu sou um dos comandantes da frota estelar Astasharan. Gratidão a todos que me ouviram. Peço perdão por ter tomado mais do que o tempo habitual para que pudesse me manifestar. Muito obrigada.